Provérbios 14, versículo de número 1, diz o seguinte: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas próprias mãos. A grande verdade é que a sabedoria, quando a nós não é dada, até porque a sabedoria que nós precisamos não é a humana, não é a terrena. Inclusive Jesus fala que esta sabedoria humana, terrena e diabólica não provém do Senhor, mas é uma sabedoria de Deus que nós precisamos. Se acaso não temos, nós precisamos pedir a Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem, peça a Ele, que Ele vai dar à vontade àqueles que lhe pedirem. Nós estamos vendo aqui que a questão de uma construção, a questão de um construir, no caso do próprio versículo, eles estavam falando de uma vida matrimonial, de um casamento, de uma vida sentimental, que não é o que eu quero falar com você. Mas eu quero que você entenda que para construir algo, você precisa da sabedoria de Deus. E quando eu falo em construir algo, eu estou falando de uma vida espiritual que você precisa construir. E como isso é difícil. Por exemplo, você olha esse prédio já aqui pronto, você fala assim: nossa, foi tudo muito fácil, eu acho que isso aqui foi de um dia para outro para se tornar do que está feito no momento. Não, isso aqui demorou tempo para construir, foi com suor, foi com dificuldade, foi com muito sacrifício, para hoje estar do jeito que está. Bom, demorou um tempo, mas para derrubar, irmãos, é muito rápido. Se você, por exemplo, fisicamente falando, contratar uma patrola, uma pá carregadeira, do jeito que ela bate naquela porta lá, ela vem trazendo a porta, o vidro, o blindex, sai arrastando a cadeira, chega aqui no altar, derruba tudo, quebra a televisão, arranca tudo em questão de minutos, em questão de segundos, ela derruba o que há muito tempo se demorou para construir. A mesma coisa é a vida espiritual. Como é difícil a gente construir uma vida espiritual diante de Deus. Requer tempo, oração, consagração, joelho no chão, constância em cultuar, em ouvir a palavra de Deus. Mas para que a gente caia, para que a gente naufrague na fé, irmãos, basta isso aqui. O que é isso, pastor? Uma brecha que a gente venha dar. Por isso que João 10,10 diz que o ladrão veio para roubar, para matar e para quê? Para destruir. O quê? Principalmente a nossa comunhão com Deus. E infelizmente é isto que na vida de muitas pessoas estão acontecendo. Algo que você demorou para construir uma intimidade com o Senhor e que às vezes por um vacilo seu, que por um erro que você cometeu, você tem jogado tudo a perder. Hoje, por exemplo, quando terminei de ministrar essa mesma palavra na nossa igreja do 1º de março, uma mulher levantou e disse assim: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. E eu disse para ela: então venha até a frente, se esse é o seu desejo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que aconteceu, irmã? O que é que provocou esse vacilo? Ela disse: bom, pastor, eu parei de dar ouvidos para Deus. Eu fui uma pessoa muito usada pelo Senhor. Eu trabalhava em ganhar almas lá no hospital, exercendo a capelania. Pastor, eu preguei para muita gente, eu ajudei para muita gente, muitas almas eu levei a Jesus. Pastor, mas hoje a minha alma é que precisa desse Deus. Eu me afastei, eu me distanciei, pastor, eu não aguento mais, eu não posso mais viver desta forma. E aí eu fiz uma segunda pergunta para ela, qual? Eu perguntei a ela assim: irmã, e o que é que provocou isso na senhora, para que a senhora tomasse essa decisão? Eu já sabia. Por que eu sabia? Porque quando eu desci do altar em direção a ela, o Espírito Santo selou em meu coração. E ele disse assim: ela resolveu tomar essa atitude por causa das palavras que você tem pregado há 5 meses, quando eu trouxe você para cá. E aí eu perguntei para ela, guardei isso comigo, perguntei: irmão, o que é que provocou esse arrependimento? E aí ela falou diante de toda a igreja:
as palavras que o Senhor tem pregado para nós são palavras muitas vezes duras, pastor, até para ouvir, mas são palavras que provocam em nós arrependimento. Por que às vezes alguns se arrependem, voltam para o caminho de Deus e outros não querem nem saber? Por quê, irmãos? Porque às vezes o coração está endurecido. E aquilo que há anos você demorou para construir, quando você se fecha para ouvir ou para não querer mais ouvir a Deus, o que é que vai acontecer? Você vai colocar tudo a perder. Por isso que às vezes a sua vida se encontra desta maneira, desta forma. Por quê? Você parou de dar ouvido para Deus. E não me entenda mal, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que com a sabedoria você vai continuar edificando, você vai continuar construindo, mas com a burrice, porque tolo, aqui quem está falando é o próprio Deus, não sou eu que estou falando, irmãos, quem está falando é Jesus. Jesus está falando que quando agimos de uma forma tola, quando temos uma atitude de tolice, nós derrubamos aquilo que demoramos anos para construir. Às vezes é o que está acontecendo com você. Há quanto tempo você está na igreja, você tem ouvido as ministrações, Deus tem falado no seu coração, mas você tem desprezado. Por quê? Por que às vezes, quando nós ouvimos uma voz que vem lá do trono de Deus, é o próprio Deus falando com a gente e mostrando a nós o que é que precisamos mudar, onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando, por que ao invés de nós falarmos para Deus, Deus, é verdade, o que o Senhor falou é verdade, oh Deus, me perdoa, eu sou essa mulher, eu sou esse homem, eu também não estou afirmando que você está no erro não, mas possa ser que você está. Possa ser que o seu pensamento é maldoso, possa ser que as suas palavras são palavras que não têm agradado a Deus, como Isaías falou, olha, os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo que tem impuros lábios. Às vezes é o seu caso, às vezes é a situação que você está enfrentando. E o que você precisa? Fazer o que Isaías fez quando o anjo trouxe, ali do altar e tocou em seus lábios, aquilo ali era a palavra de Deus, era a direção para ele falou, sou eu, eis-me aqui, Deus, eu estou errado. O que falta para nós hoje, como igreja de Jesus, irmãos, é reconhecer as nossas falhas. Eu erro, como você também erra, mas qual é o problema? Errar? Não, porque a Bíblia diz que não tem ninguém que não tenha nenhum pecado, todos nós pecamos. Qual é o problema? Errou, reconheça o seu, vai lá, me ajude por favor, errou, errei, e agora o que você tem que fazer? Reconhecer o seu erro, porque onde há reconhecimento, também há mudança. Se arrependa e não erre mais. Davi mandou matar o seu soldado, tomou a mulher do seu soldado para si, adulterou, teve um homicídio nas costas, mas quando o profeta trouxe a ele a palavra e falou para ele que ele iria morrer, dizendo a ele o seu pecado, na lata, na cara, ele reconheceu e falou, perdoa-me, Deus. Deus então tira de sobre a vida de Davi a morte, a espada, que é as tribulações, são as consequências, e ele teve que passar, não tinha como voltar atrás, porque toda ação tem uma reação, mas o pior que poderia acontecer, que era a destruição da sua vida, isso Deus preservou, Deus guardou. Por quê? Porque ele se arrependeu. Às vezes as pessoas estão até dentro da igreja, mas não se arrependem daquilo que faz. Lá na frente, no livro de Atos, Davi foi considerado o segundo coração de Deus, alguém que tinha adultério nas costas, alguém que tinha até um homicídio. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você, não importa quem você é, não importa se você já foi um ladrão, não importa se você já foi um bandido, não importa se você já ficou preso, não importa se você já estuprou alguém, não importa se você já matou alguém. Pastor, que barbaridade é essa? Irmãos, não importa. Deus não quer saber do seu passado,
Deus quer saber do seu presente, o que é que você vai fazer com a palavra que você está recebendo agora. Se você vai lançar para trás de ti, ou se você vai trazer para o teu coração, e como muitos fizeram, Deus me perdoa, eu estou arrependido, eu quero mudar. Quando você tem essa atitude, Deus vem com o seu sangue e lava você de todos os teus pecados, te perdoando, nunca mais Deus se lembrará dos mesmos que você cometeu, e você se tornará uma nova pessoa. Mas o diabo tem trancado o teu coração para você não fazer isso. Tem pessoas que têm dificuldade em perdoar, tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão, tem pessoas que têm dificuldade em limpar o coração está sujo. Por quê? Porque o diabo sabe que se você for limpo, purificado diante de Deus, o que você quer, Deus vai lhe dar. Agora, é preciso você se purificar. Com a sabedoria nós vamos construir, mas com a tolice nós vamos derrubar até aquilo que um dia nós já construímos. E o porquê que o Senhor está falando isso? Porque no versículo 2 está escrito assim, ó: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas os que se desvia de seus caminhos despreza-o. Essa sinceridade é o mesmo que retidão. Você pode ver, se eu não estou enganado, acho que é na atualizada. Coloca a atualizada para mim, por favor. Tem uma versão que fala retidão. Ah lá, ó, é na atualizada, ó. O que anda na retidão. Você precisa analisar a sua vida e ver se acaso você tem sido uma pessoa correta, se acaso você tem sido uma pessoa certa, não diante somente das pessoas. Porque o marido, ele precisa ser correto com a esposa precisa ser correta com o marido, os filhos precisam ser corretos com os pais, e uns precisam ser corretos com os outros. Agora, e diante do Senhor Deus, diante de Deus, você já parou para pensar se você está sendo correto com Ele? Porque se não estiver, você precisa rever os seus conceitos, se arrepender e voltar para os trilhos da fé. Seja reto com o Senhor. O que é andar em retidão? É fazer o que é certo. Quantas pessoas não estão fazendo aquilo que Deus tem pedido a elas? Quantos não têm feito aquilo que Deus tem colocado no coração delas para que elas pudessem fazer? E por isso o caminho delas estão todos ou todo torto. E quando é que vai endireitar, pastor? Tem até um hino, né? De quem que é aquele hino? Da Aline Barros? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta, era tudo torto. Talvez é o seu caso. Ô irmão, eu não sei da sua vida, por favor, não me entenda como eu esteja jogando ponto para você. Eu não sei do que passa com você, eu não sei do que está no seu coração, mas de uma coisa eu sei. O que é que o senhor sabe, pastor? Eu sei que Deus não errou quando trouxe a você, a nós, nesta noite, esta palavra. É porque alguém precisa ouvir o que está ouvindo. Se está errado, peça perdão. Não continue mais a viver numa vida de erro, numa vida de pecado, numa vida incorreta. Não, conserte os seus caminhos enquanto há tempo. Conserte os seus caminhos diante do Senhor, porque aquele que anda na retidão, ele sempre vai temer. E o que teme é o Senhor, a Bíblia diz que o que teme é o que respeita. O que respeita vai se desviar do mal. E o que é mal? Aquilo que Deus condena. E o que Deus condena? O pecado que muita gente está fazendo. As atitudes erradas que muita gente está tomando e que estão vivendo, inclusive estando dentro da igreja. Não era para estar, não era para fazer, não era para agir assim, mas estão agindo. Por quê? Porque estão fora do caminho que é reto, e só existe um caminho, Jesus Cristo de Nazaré, porque aquele que estava torto, quando se encontrou com Jesus, ele se endireitou. Não é a igreja que vai lhe mudar, irmãos. Não sou eu que vou lhe mudar. Quem vai lhe mudar é o que você está desprezando. E o que você despreza é o que você ouve da parte de Deus todo culto que você vem. Ô irmão, acorda para a vida. Jesus tem salvação para você. Jesus tem bênçãos para derramar sobre você. Jesus tem milagres que Ele quer fazer. Agora, num caminho torto, você vai continuar torto.
endireite os seus caminhos. Reconheça que muitas vezes o erro está em você. Não terceirize o erro, o pecado, porque muitas pessoas fazem isso. Não, pastor, como Adão fez, foi a mulher que tu me destes, ou seja, jogou na cara de Deus que ele não havia pedido mulher para Deus e ele só pecou porque foi a mulher que Deus deu. Irmão, não faça isso não. Pastor, eu errei por causa do meu marido, eu errei por causa da minha mulher, eu errei por causa dos meus filhos. Não, você errou porque você quis, você sabia que era errado, você fez um pecado consciente. E agora, seja também homem, seja também uma mulher, para reconhecer, para pedir perdão e para voltar a fazer o que é certo. Saia deste mundo, saia desta vida. Jesus espera você com aquilo que é bom, com aquilo que é perfeito e com aquilo que é agradável. Não vale a pena viver e ficar nesse mundo que você está. Não vale a pena. Por quê? Porque infelizmente ou felizmente, dependendo de como você vê a situação, o duro de coração é aquele que não aceita, aquele que não se curva, aquele que não inclina os ouvidos para aquilo que Deus está falando. Vai ter a recompensa, e a recompensa possa ser o que você não quer. A recompensa pode não ser aquilo que você almeja, aquilo que você quer. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus declarou isso. Onde está escrito? Lá em Amós, capítulo de número 7. Se você olhar para a palavra, ainda falando desse texto de Provérbios, você vai entender que a retidão, irmãos, é um dos atributos a Deus. Como assim, pastor? É uma característica que Deus tem. E quando nós andamos nesta retidão, ou seja, de uma forma correta, nós revelamos a integridade e justiça que são próprios, ou que são próprios, que são a característica que a Deus é atribuída. Ou seja, como assim? Verdade, olha só, as árvores são conhecidas pelo quê? Pelos seus frutos. Não tem como você colher uma laranja num pé de manga. Não tem como você colher uma manga num pé de goiaba. Isso você não vai conseguir esse feito. Ou seja, a árvore vai produzir segundo a sua espécie. Então, segundo o que nós estamos vendo, se eu ando no caminho da retidão, se eu sou alguém correto, e o ser correto e o ser reto com as minhas coisas, e principalmente diante de Deus, isso significa que eu sou de Deus. Se não tem essas características e nem esses atributos na minha vida, então isso significa que eu não sou de Deus. Por isso que é importante você entender e rever, para que você possa consertar aquilo que está errado na sua vida. Andar em forma reta, andar de uma forma correta é andar de uma forma moralmente. Como assim? Diante das pessoas. As pessoas não podem ter nada que falar de você. Eu sempre brinco, mas é verdade. Comprei e não paguei. Essa forma é imoral, irmãos. Não fala que você é da igreja da graça do 3 barras, não, que você vai me envergonhar, você vai envergonhar inclusive o seu Deus, porque o cristão, ele tem que comprar e tem que pagar. Por quê? Porque isso é uma forma reta de andar, isso é o correto a se fazer. Se eu faço fora disso, é porque eu estou vivendo de uma forma imoral, e as pessoas vão ter a oportunidade, essa seria a palavra, de apontar o dedo para nós e falar: você está escondendo atrás de uma Bíblia, você está escondendo dentro de uma igreja. Eu dei o exemplo do comprar e pagar, mas às vezes poderia ser qualquer outra atitude que seja imoral, que Deus condena. Às vezes é a tua maneira de vestir, às vezes é a tua maneira de se comportar. Você sabe que Deus condena, por que às vezes você faz? Deus não tem se agradado muitas vezes daquilo que a gente faz e até daquilo que a gente pensa, inclusive daquilo que a gente fala. Cuidado, irmãos. Porque aí em Amós, no capítulo de número 7, olha o que diz, 7:7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão.
versículo 8. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Amós aqui era o profeta, o servo de Deus. Se fosse nos dias de hoje, o pastor da igreja. O que tu vês, Amós? Respondi: eu vejo um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, que é Israel, e jamais passarei por onde? E jamais passarei por ele. Ou seja, esse prumo que eu colocarei diante do meu povo, ele jamais será passado do meu povo. O que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer que o prumo iria fazer aquilo para qual ele foi enviado. Bom, peraí, vamos entender isso aqui. Houve uma época em que o povo de Israel foi muito privilegiado. Presta atenção, irmãos, não conversa com ninguém, presta atenção. Olha aqui, pastor, se você conversa, você vai perder a mensagem, poxa. Aí eu estou falando para as paredes, e você me atrapalha também. Houve uma época em que Israel foi muito privilegiado por Deus. Israel estava aprisionado, nós conhecemos muito bem a história, lá no Egito, e Deus então usa Moisés para poder libertar o seu povo. Deus tira o povo dele, ou seja, Israel, da escravidão lá no Egito, e deu a Israel como promessa a terra que mana leite e mel. Deus deu Canaã como promessa para o seu povo. Só que tem um detalhe: Deus prometeu dar também ao povo a recompensa que eles mereciam. Por quê? Porque o povo era muito reclamador, murmurador. Nos primeiros obstáculos que eles enfrentavam, eles reclamavam, pediam para voltar para a escravidão, pediam para voltar lá para o Egito, para comer melão, pepino, para comer alho, para comer cebola. Por que Deus tirou eles de lá? Para matar eles no Egito, aquela ladainha toda que você conhece. E Deus falou: ah é? Então tá bom, vocês serão castigados por aquilo que vocês estão falando, porque se tem uma coisa, irmãos, que Deus não aceita, é aquele que anda reclamando da vida, é aquele que murmura de tudo que ele faz. A recompensa viria, então Deus trouxe o castigo sobre eles, porque eles eram desobedientes. Agora entenda isso aqui: o povo de Israel estava levando sacrifícios na casa de Deus, que naquela época era oferecida através de animais. Eles levavam como as suas ofertas. Hoje esse sacrifício é feito através do dinheiro, da espécie, da moeda aqui do nosso país, que você traz em forma de dízimo, em forma de oferta, enfim, de um voto que você fez com Deus, que no passado eram os animais que eram apresentados. Então este povo, eles levavam, eles sacrificavam a Deus de forma diária. Todos os dias eles iam ao templo para apresentar a Deus uma oferta, para sacrificar a Deus. Eles levavam até os seus dízimos 2 vezes por semana. É só você ler na Bíblia que você vai ver isso. Eles chegavam até a ofertar 2 vezes ali por semana, mas Deus rejeitava. O que Deus rejeitava deles, irmãos? Apesar deles participarem do culto, apesar deles ofertar, apesar deles serem fiéis dizimistas, Deus os rejeitou. Por quê? Porque Deus não aceitava, irmãos, aquilo que eles faziam com o Senhor. O que é que eles faziam? Eles desprezavam o que Deus falava com eles. Eles sempre viravam as costas para Deus. E eles achavam que por dizimar e que por ofertar, Deus então não levaria em consideração os seus pecados. Às vezes eu penso que algumas pessoas também pensam assim. Não, se eu for na igreja, se eu devolver uma oferta, se eu devolver o dízimo, já está tudo bem. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu não estou isentando, presta muita atenção no que eu vou te falar. Eu não estou falando para você deixar de ser fiel no dízimo, na oferta, porque isso é bíblico. Mas Deus nunca quis o seu dinheiro. Para de ser ignorante acerca das coisas espirituais.
Se você oferta, se você dizima, é você com Deus. Eu não estou aqui para condenar, eu não estou aqui para tirar seu dinheiro, eu estou aqui para ensinar. Agora entenda, se tem uma coisa que Deus sempre quis, é o seu coração, e muitas vezes você não tem oferecido para Ele o que Ele sempre tem pedido a você. O que às vezes nós estamos fazendo é completamente ao contrário daquilo que Deus nos quer. Como Jesus falou em Mateus 23, vocês devolveram o dízimo, coloca para mim, por favor. Mateus 23, olha o que Jesus falou, irmão. E às vezes é o que a gente está pensando que estamos fazendo como correto. Não precisa abrir a Bíblia não, só olha aqui para mim, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Deus está falando para uma determinada classe de pessoas. Vocês são hipócritas, escribas e fariseus. E ai de vocês, porque vocês pensam completamente errado do que aquilo que eu quero. Olha o que eles estavam fazendo. Pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, passa, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, vocês devem ofertar, vocês devem dizimar, vocês devem fazer. Só que vocês não podem omitir a fé, vocês não podem omitir o juízo, e vocês não podem omitir a misericórdia. Faz uma coisa e omite as outras. Como que eu acho que pela minha maneira de ofertar, de dizimar a casa de Deus, Deus vai me isentar de algumas coisas? Irmãos, eu tenho que andar em retidão. Como Tiago falou, se dos 10 mandamentos eu deixei de cumprir um, eu sou réu dos 9. Aí que está a diferença. Jesus está trazendo, volta lá em Amós, Deus trouxe o castigo, Deus trouxe então o juízo para quem? Para o seu próprio povo, para a sua própria igreja. Amós relata, se você for ler desde o capítulo 1, nós estamos no 7, eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas a Bíblia, desde o capítulo 1, relata uma série de 3 julgamentos que Deus estava trazendo sobre o seu povo, que Deus estava trazendo sobre a sua igreja. Qual era o primeiro julgamento? O julgamento da praga dos gafanhotos. Não era as 10 pragas não, tá? Que já é outra coisa. O primeiro julgamento que Deus trouxe aqui nesse episódio, a praga dos gafanhotos. Depois, o segundo julgamento, Deus trouxe o fogo consumidor e destruiu todo mundo. Eram aquelas nações que estavam em volta de Israel, elas estavam sendo castigadas pelos seus próprios pecados. E o terceiro julgamento que Deus trouxe à sua igreja, o prumo. Quem aqui já trabalhou, por exemplo, na área da construção civil, sabe muito bem o que é um prumo. Sabe muito bem o que essa ferramenta faz. Mas antes de falar desta ferramenta, entenda, nos 2 primeiros julgamentos, Deus atendeu às súplicas do profeta. Deus não destruiu aquele povo como era para ser destruído. O profeta orou, clamou a Deus e Deus perdoou. E no terceiro? No terceiro não teve jeito. O castigo veio. O que eu entendo com isso, irmãos? Tem muitas pessoas que estão abusando da misericórdia que Deus tem dado a elas. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos livramentos Deus já deu a você? Num linguajar popular, Deus já tirou você da boca da onça. Deus usou de misericórdia. Deus estendeu as mãos dele a você, a mim, e às vezes nós não reconhecemos o que Deus fez e ainda continuamos a brincar de servir a Deus. Continuamos na igreja como se tudo estivesse bem, 1000 maravilhas, mas na verdade o nosso Deus sabe o que é que está aqui dentro, o que é que está em nossos corações, e muitas vezes não temos compromisso, não somos fiéis ao Senhor, não obedecemos, não andamos em santidade. Por quê? Porque às vezes temos o coração endurecido, mas Deus já nos livrou tantas vezes. A primeira, do gafanhoto, Deus livrou, do fogo consumidor, Deus livrou, e do prumo, Deus não pôde livrar. Por quê? Porque você tem que ser responsável pelos seus atos. Deus, ele dá misericórdia,
mas não brinque com a misericórdia de Deus, porque ela tem fim sim. Ah, pastor, a misericórdia de Deus não tem fim. Tá bom, então vamos conversar. Eu gosto de criar uma polêmica. Vamos criar uma polêmica aqui. Está escrito na Bíblia, pastor, que as misericórdias de Deus não tem fim. Verdade. Não quer dizer que o fim é na questão de tamanho, de proporção. O que Deus está dizendo que a misericórdia dele não tem fim é que ele tem por característica ser misericordioso. E ainda que você não reconheça, ele vai continuar sendo misericordioso. É disso que ele está falando. Porque se fosse contrário a isso, olha só, por que Deus então destruiu o povo? Lá na época de Noé, se a misericórdia de Deus não tem fim. Por quê, minha irmã? Então, ou seja, ela tem limite. Você vai abusando, você vai brincando, você vai usando da bondade, usando. Daqui a pouco ela vai o quê? Ela vai acabar. Já viu falar assim, ó, eu estou aqui, estou por aqui com você. Já ouviu alguém falar assim? Talvez você já até falou, né? Eu estou por aqui com você. Ou seja, chegou no meu limite. Deixa eu te falar uma coisa. Será que Deus já não está no limite com você? Pelos erros, pelas falhas, pela má conduta que você tem exercido, praticado, e por isso o prumo de Deus está sendo colocado sobre nós. Isso é muito interessante, irmãos. Por isso que o castigo veio, as coisas que foi proferida sobre aquele povo aconteceu, porque o que o profeta disse foi não da parte dele, mas da parte do Senhor, e a destruição veio, aconteceu. Ou seja, Israel, que era o povo de Deus, tinha sido construído fielmente, de acordo com os padrões de Deus. Entenda, aqui nós estamos falando de um Israel territorial. Hoje, esse Israel é espiritual. Quem é esse Israel? Eu e você. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado, de que jeito? Levantado de que jeito, irmãos? A prumo. Quem aqui mexe com construção civil ou já mexeu? Sou João, ali, meu amigo também. É José, né? Sou José, também já mexeu. Aqui, Sebastião, né? Sou Sebastião. O prumo serve para quê? Você vai fazer uma obra, tem muitas pessoas que usam, né? Para levantar as paredes. E se não usar o prumo, a parede vai ficar torta. Você solta a linha aqui, depois você mede com o prumo, bate ele, faz assim, para ver se ele está no esquadro. Foi assim que nós fomos feitos e criados, com o prumo de Deus. A imagem e a semelhança do Senhor. Fomos criados de uma forma correta, fomos criados na retidão de Deus. Ele nos criou assim, com o quê? Com o prumo que estava nas suas mãos. Só que com o passar do tempo, ele voltou onde ele havia levantado aquelas paredes, que no caso ali é apenas simbólico. Para quê? Para bater o prumo de novo. Para ver se aquela parede não estava um pouquinho torta, se o solo não tinha cedido e a parede tinha ficado pensa, se algum dano aquela parede não sofreu, e por isso que ela estava fora do alinhamento, da retidão, daquilo que é correto. Agora, o que me chama a atenção, como que eu vou consertar essa grande parede aqui, que cedeu, que ficou torta, que está fora do prumo, sem que eu quebre ela, sem que eu bata a marreta nela e destrua e joga abaixo tudo para levantar uma parede nova. Quase que impossível, segundo algumas gambiarras,
Não é gambiarra não, pastor. Eu dou outro nome então, porque tem pedreiros que fazem gambiarra. Ao invés, o Maxwell estava falando comigo, o Maxwell estava falando, pastor, tem pedreiro que não derruba, tem pedreiro que corrige na massa. Ele vem e corrige no reboco, do lado de lá vai continuar torta. É só uma ilusão de ótica, ela sempre vai continuar torta. Ela está só camuflada, só escondida. É os cristãos, né, que vivem hoje com máscara, né? Escondendo atrás de uma máscara, escondendo atrás de tantas coisas. Mas o certo, Sr. João, é meter a marreta, quebrar e jogar para baixo. E fazer uma nova. É isso que a gente precisa fazer. O certo é isso, o resto é ajuste técnico, para ficar melhor do que gambiarra. O certo é derrubar. Aí a palavra de Deus vem e fala o quê? Que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Pastor, como assim? Verdade. Entenda o que eu vou lhe falar. Deus vai trazer o prumo, como Ele sempre traz, quarta, sexta e domingo. E cada culto Ele está medindo você, Ele também está me medindo, para ver se a gente está conforme Ele nos criou. E se Ele não nos achar de acordo com a retidão que Ele nos fez, se Ele não nos achar de uma forma correta, o que é que Ele vai fazer? O que é que Ele vai fazer? Ele vai quebrar. Querendo você ou não. Por um simples motivo. Vou te dar um exemplo. Eu quero abrir uma porta bem aqui, ó, onde está esse ventilador. Eu vou tirar esse ventilador, até porque ele já está atrapalhando a televisão, que amanhã nós já vamos deixar funcionando também. Ele está atrapalhando a visibilidade ali, e eu quero abrir uma porta ali para já dar acesso ao escritório que fica por detrás dessa parede aqui. É uma salinha que eu tenho, não é nem um escritório. Lá não pode nem ser chamado de escritório. É uma salinha onde eu fico ali antes de vir para o culto. Então eu quero abrir uma porta ali, eu já saio direto no altar. Só que o prédio não é meu. Isso aqui não é meu. Para que eu possa quebrar, eu tenho que pedir para quem? Eu tenho que pedir para o dono. Se ele permitir, eu pego a marreta, meto a marreta na parede, quebro e abro uma porta. O senhor me ajuda, senhor João? Então pronto, vamos falar com ele, vamos meter a marreta aí. E vamos quebrar esse negócio, abrir uma porta. Ele, só o dono é que permite. A Bíblia diz em Isaías, que o nosso Deus é o nosso Criador. Então, deixa eu te falar uma coisa, ele não precisa pedir para ninguém para tratar com a gente, ele mesmo faz a hora que ele quer. Se ele colocar o prumo e a gente não estiver em retidão, ele mesmo vai quebrar, porque foi ele que te criou. Você está entendendo por que a tua vida não está melhor? Você está entendendo por que a tua vida não consegue avançar, não consegue progredir? Porque Deus está tratando com você. E você não entendeu ainda que enquanto não houver reconhecimento e arrependimento, as coisas não vão melhorar. Você precisa entrar no caminho, na retidão, porque foi assim que Deus lhe fez. Deus não fez você com erro, Deus não fez você com pecado, Deus não fez você com vício. Deus não te fez assim. Deus vai soltar o prumo e vai ver como é que a gente está. Agora eu posso te dar um conselho. Qual? Diante desta palavra, você vai esperar Deus quebrar, Deus tratar? Ou você pode fazer como a mulher fez lá hoje no 1º de março? Se reconciliou com Deus e falou: eu sou a pecadora, eu sou errada, eu preciso mudar. Não precisa esperar o tratamento. Saia na frente, reconheça, mas faça de coração. Sou eu, pastor. Sou eu, Deus, ajuda-me. Porque às vezes nós estamos cheios de nós mesmos, orgulho, soberba, vaidade e tantas coisas, irmãos, que a gente acarreta com o passar dos anos. Onde? Dentro do nosso coração. Dentro da nossa vida. Coloca lá para mim, por favor, aquela imagem. Tem lá na parede? Isso. Às vezes, ó, não sei se dá para você perceber, e até acredito que dá. Olha como que está aquele tijolo, irmão. Misericórdia, até parece uns pedreiros que eu conheço. Um dia eu pedi para um cara fazer um negócio lá em casa para mim, irmão. Eu acho que ele nunca viu, nunca soube o que era prumo, não. Foi tudo fora do esquadro. Está parecendo essa parede aí, toda torta. Às vezes é como a nossa vida está.
Às vezes é como nós estamos, assim, tudo fora desalinhado, tudo bagunçado. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar. Nós precisamos reconhecer, peraí, está errado. Ô Deus, me ajuda. Por quê? Porque eu sozinho, Senhor, vamos lá, eu não dou conta, eu não consigo. O prumo serve para dar alinhamento, para colocar o que está fora do lugar no lugar, a parede para ficar de forma reta. Se o mesmo não estiver alinhado, derruba, joga pelo chão. E o que é o prumo, pastor? O prumo é a palavra. Paulo disse: examinar o homem a si mesmo. A cada culto que você vem, você tem que se examinar. Espera aí, o pastor falou lá hoje de andar em retidão. Será que eu estou andando? Porque se eu não estou, Deus me perdoa, eu preciso andar. A cada culto, você precisa se examinar. Para quê? Para fazer o que é certo. Sabe o que a gente faz? O que nós lemos lá em Provérbios. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola derriba. A tola destrói. A tola derriba e a tola destrói. O que é esse tolo? É aquele que despreza, como muitos estão fazendo. Ao ouvir o recado de Deus, estão lançando a palavra para trás de ti e não estão colocando em prática o que Deus está falando ao seu coração. O grande problema disso é porque essa palavra que você despreza vai te condenar no dia do juízo final. Pastor, como assim? João 12:47, coloca para mim, por favor. Evangelho de João 12:47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Passa. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A palavra que tem o quê? Essa o há de julgar no último dia. A palavra que você despreza hoje, a palavra que é ministrada na igreja, que você diz assim: eu acho que não é desta forma não, eu acho que o pastor exagerou hoje, eu acho que ele extrapolou, eu acho que não é desse jeito. Pois é, irmãos, é essa palavra que você está desprezando. É justamente esta palavra que vai nos condenar. Por quê? Porque nós não queremos obedecer, não queremos cumprir. É uma das formas do julgamento de Deus, o prumo, a palavra. Coloque isso dentro do seu coração. Você precisa sair daqui hoje com esse entendimento. Eu preciso ser reto diante de Deus. O reto é o mesmo que o sincero. Eu preciso ser sincero com as pessoas, eu preciso ser sincero com Deus, eu preciso ser sincero comigo mesmo. Quantas pessoas, como Paulo disse em Gálatas 6:3, coloca para mim, por favor, quantas pessoas estão fazendo o que Paulo fez, o que Paulo orientou a igreja? O que é que Paulo orientou? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si? Engana-se a si mesmo. Ô irmão, que triste. Que triste você se permitir ser enganado por você mesmo. Aí eu lhe faço uma pergunta: se você tivesse que se submeter hoje ao prumo de Deus, você estaria alinhado em retidão ou você seria reprovado? Às vezes você está enganando a si mesmo, às vezes você está enganando o teu marido, enganando a tua mulher, às vezes você está enganando o teu patrão, às vezes você acha, que está enganando. Porque de Deus ninguém esconde ou ninguém consegue esconder nada. Seja reto diante de Deus. Ande em retidão, conserte o que está errado. Porque Deus estava tratando com a igreja, Deus estava querendo purificar a igreja, limpar a igreja. De que forma? A única forma da limpeza acontecer é o que está escrito em João 17:17. Olha lá. Não precisa abrir não, só vou aqui rapidão. João 17:17 diz assim, santificai-os na verdade, a tua palavra é... O que é o prumo? O prumo é a palavra. Como é que Deus estava querendo santificar o seu povo? Dando a eles a palavra e a palavra que eles estavam desprezando. Por isso que a igreja continuava em pecado,
Por isso que a igreja continuava em adultério, por isso que a igreja continuava na desobediência, na infidelidade, com a podridão. Por isso que a igreja continuava desse jeito, porque o que purificava era a palavra, e a palavra eles não aceitavam. Você já parou para pensar como isso hoje, nos nossos dias, é uma realidade também? Você já parou para pensar? Às vezes de forma sem intencional, se não é intencional ou se é, não sei como se dá a esta palavra, mas entenda uma coisa: ninguém gosta que mexe na sua ferida. E quando a você é confrontado através da palavra, irmão, tem gente que vira um siri na lata. Se Deus confrontar a gente em algo que a gente acha que é certo, porque no nosso intelecto nós achamos que o que fazemos é certo, mas Deus vem e fala, está errado. Como que a gente fica? Toda a vida nós fizemos isso. Toda a vida nós fomos assim. Por que agora todos os pastores que passaram aqui nunca falaram isso para mim, agora esse aí vem e fala? Pois é, eu acho que é por isso que Deus me mandou para cá. Eu acho, né? Não sei. Será que não é? Porque talvez os outros não tiveram coragem de falar. E aí quando a você é confrontado, não por mim, que eu não prego a minha vida, eu prego a Cristo. A pessoa fala assim, não, mas esse pastor é... Não, olha, Deus podia mandar um pastor melhor para cá. Pois é, não tinha outro, veio eu. Tem tu, vai tu mesmo. Não, porque assim tem que pregar, né? Diferente. Pois é, o que Deus sempre trouxe para a igreja foi o que a igreja sempre rejeitou. Mas o que eles rejeitavam era de fato o que mudaria a vida deles. Mas eles não queriam. Sr. João, eles queriam continuar no erro, Sr. João. Eles queriam continuar no pecado, Sr. João. Eles não queriam Deus. Por isso que eles vão contra aos profetas que falam a verdade. Olha para você ver na Bíblia. Mataram, apedrejaram, jogaram no calabouço. Por quê? Porque foram confrontados com a verdade. Mas o que é que Deus queria? Não expor. Deus não queria humilhar. Deus não queria envergonhar. Deus só queria santificar. Mas as pessoas não queriam ser santificadas. Me perdoe. Elas queriam continuar sujas. Elas queriam continuar imundas. Não fisicamente, espiritualmente. Às vezes no coração, na mente, na conduta, na prática, em tantas outras. Será que não é o nosso caso, irmãos? Nós precisamos se atentar para isso, para viver o algo novo que Deus tem. Por quê? Porque em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Acho que eu vou ter que falar com o proprietário da lanchonete aí, irmãos. Esse cachorro está uma bênção de Deus. Todo culto é essa ladainha. Misericórdia. Vou orar a Deus. Deus vai dar a direção. Falar com jeitinho, né? Às vezes tem como ele prender ele lá do outro lado, porque tem uma sacada do outro lado lá também. Principalmente só nos dias de culto. No outro dia deixa solto aí como tá. É que atrapalha, né? Vou orar, pode até ser espiritual isso aí. Primeira carta de Pedro 4,17, olha o que disse, irmãos. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Por onde começará o julgamento, irmãos? Pela casa. Quem é a casa? Eu e você. O julgamento primeiro começará pela casa de Deus, pela igreja, por você que recebe a palavra, por você que cultua, porque quem muito é dado, segundo a palavra, também muito é cobrado. O julgamento vai vir primeiro por nós, depois para as pessoas que estão lá fora. Por isso você tem que ser reto diante de Deus. Porque se não, o prumo virá. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser colocado. E o prumo é a palavra. Como que vai ser? Eu entendo, olha só. Deus vai fazer assim, ó.
aqui é a minha palavra, ou seja, aqui era o que você deveria ter feito. E aqui é o que você fez. Agora veja, se o que você fez está de acordo com aquilo que eu pedi para você fazer. Isso é o prumo. E aí, irmãos? Você faz o que você quer ou o que Deus pede para você fazer? Isso me preocupa. Por quê? Por causa do julgamento. O nosso maior, principal objetivo aqui deve ser a salvação, deve ser ir morar no céu. Eu penso que deve ser. Então, o que Deus está falando aqui é que o derramamento de uma ira iria chegar sobre aqueles que recusaram a ouvir a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz. Quer você goste do que ouviu ou não, Deus está falando do mesmo jeito, e por isso que a ira virá, porque às vezes nós não concordamos por não achar que é daquela maneira, e por isso nós não aceitamos para viver o que Deus está falando. Nós estamos sendo duros de coração, rebeldes muitas vezes, desobedientes a uma ordem de Deus, e o que é que vai acontecer? Julgamento, penalidade máxima, é isso que vai acontecer. Cartão vermelho, e vai ter muita gente que vai tomar. Inclusive a Bíblia diz, muitos se perderão. Para a gente finalizar, a Bíblia diz que Jeremias foi levado lá na casa do oleiro, está lá em Jeremias 18. Deus o levou lá para mostrar a Jeremias como é que se fazia o vaso de honra, o vaso a qual Deus usaria. No antigo Oriente Próximo, é relatada a história das construções dos vasos, das construções de cerâmicas, e como que isso era construído. O oleiro ficava sentado, com os pés ele balançava a roda, com os pés ele mexia a roda, e ela começava a girar, e com as mãos ele pegava a argila, que é o barro, e começava a moldar, até aquilo se tornar em um vaso. Mas se o vaso não saísse da forma que ele queria, com imperfeições, saísse de uma forma errada, ele quebrava para fazer tudo de novo. Era assim que era feito. Por isso que Deus leva Jeremias lá para mostrar o que Deus faria com o povo de Israel, que hoje se estende a nós. Então eles faziam assim. Quando o vaso estava quase pronto, já com formato, esse vaso era pego e colocado num forno, e o fogo naquele forno aquecia de uma tal maneira que o vaso enrijecia, ficava duro. Então ali se dava o formato de um vaso. Aí então ele estava disponível ao mercado de trabalho para ser comercializado, para ser usado, para ser vendido. Ou seja, o vaso ficou pronto. O vaso está pronto. O que nós precisamos entender? Que assim como o vaso nas mãos do oleiro necessita passar por procedimentos, e o oleiro é quem determina se está nos padrões, correto, na retidão ou não, quem determina é quem está criando. Por isso que eu lhe oriento a orar e pedir para Deus: Deus, eu estou conforme o Senhor quer, porque um dos maiores enganos é a gente estar na igreja e pensar que a gente está bem. Um dos maiores erros é estarmos dentro da igreja e acharmos que está tudo normal. Você já perguntou para o teu Criador? Deus, eu estou em retidão? Agora, quem pergunta tem que estar preparado para a resposta. E se a resposta for não, o que você tem que fazer? Endurecer o coração? Lógico que não. Pedir perdão e fazer o que Deus quer que você faça. Tem muita gente na igreja trilhando o seu próprio caminho, não o caminho de Deus. Elas até cultuam,
Elas até vêm, mas não colocam em prática o que Deus fala. Adiantou o quê? Eu sou muito sincero. Adiantou nada. Você pode ser um simpatizante da fé. Você pode ser alguém que se agrada dos hinos que aqui é cantado. Você pode até gostar do pregador. Mesmo assim, pode ser que você está indo para um caminho errado. Por quê? Porque aqui que é a palavra de Deus, você não tem feito. Você não tem colocado em prática. É muito simples. Quando nós entendemos dessa maneira, deixa eu te falar, quando nós entendemos dessa maneira, não haverá nenhuma palavra que a gente vai desprezar a partir daí. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você veio quarta, Deus falou? Falou. Então viva. Você voltou na sexta, Deus falou? Falou. Então viva. Você veio domingo, Deus falou? Falou. Então coloque em prática. Não despreze mais. Deixa Deus tratar, deixa Deus moldar, deixa Deus fazer. Não limite a ação que Deus tem para fazer em você. Não limite. O nosso Deus é uma fonte inesgotável, Ele é ilimitado. E assim como o vaso precisou ser tratado, às vezes também nós precisamos passar por esse mesmo procedimento. Porque às vezes o que nós estamos fazendo não é o que agrada a Deus. E se não agrada, Deus vai quebrar para refazê-lo novamente. Está preparado? Pastor, eu não estou. Essa é uma das maiores complicações da vida de um crente. Nunca está preparado. E por isso você não sabe o porquê as coisas estão acontecendo com você. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje só querem ouvir assim: você vai vencer. As pessoas hoje só querem ouvir assim: não é amor, não é alegria, não é paz, não é isso, não é aquilo. Não, tudo bem, eu não sou contra você pregar essas mensagens. Mas há uma canção que diz assim: pregadores de rosas, pregue espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Tem pregador querendo pregar só rosa. Deus é contigo, eu sei que Ele é. E porque Ele é contigo, Ele vai tratar você. E porque Ele é contigo, Ele vai corrigir você. E porque Ele é contigo, Ele vai ter que quebrar você. Porque o vaso, ele só pode ser utilizado ou comercializado quando ele for de honra. Porque ninguém é louco de comprar algo que não presta. Agora eu tenho uma informação antes da gente orar. Qual? Se o diabo está levantando tanto contra a sua vida assim, é porque ele sabe que você é alguém de valor. É por isso que ele impede você de vir na igreja. É por isso que ele impede você de obedecer o que Deus está falando nos cultos. É por isso que ele trava a tua vida financeira, para você não entender que há recompensa em ser fiel, e ele quer deixar você na miséria. É por isso que ele coloca na sua cabeça: você está louco, você vai levar dinheiro lá para o pastor, você não está dando para mim, você está dando para Deus. Mas o diabo fala que você vai trazer para o pastor, porque ele quer deixar você preso nas mãos dele. E tantas outras coisas que ele tem usado como meio para prender a vida de um crente. Se ele está investindo, é porque você tem valor. Se a luta é tamanha, é porque a bênção será muito maior. Está tendo problema no casamento, e daí? Leva Jesus para lá que o problema sai. O problema é financeiro, e daí? Jesus entrou no barco, acalmou toda a tempestade, a bonança veio, a prosperidade chegou. Só que é preciso viver de uma forma correta. É preciso viver em retidão. E a retidão, quem determina é Deus. Não sou eu, não é você. Não seja reto aos teus próprios olhos. Obedeça a Deus.
Porque se assim fizermos, o que ele derramará sobre nós, segundo a palavra de Deus, é bom, perfeito e agradável.